Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 101. 101. Diz assim: quero cantar a misericórdia e a justiça, entoar um hino de louvor a ti, ó Senhor. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, darei minha casa com o coração sincero. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos infiéis, tais atitudes jamais me conquistarão. O coração perverso se apartará de mim. Não conhecerá o homem mau. Não conhecerei o homem mau. A quem difama os outros as ocultas, eu farei calar. Assim como outros altivos de coração e arrogantes não suportarei. Meus olhos estarão para os pés da terra. Aquele que se acende em que anda no caminho reto, esse me servirá. Quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, as personalidades da cidade, todos que praticam iniquidade. Aleluia, né? Glórias a Deus. Então, como o salmista diz aqui, né, o Senhor ele se agrada daqueles que são fiéis, né, daqueles que estão fazendo a vontade dele, são esses que vão morar com ele, né, são eles que vão habitar com o Senhor. E a gente está aqui na igreja justamente por isso, né? Porque a gente acredita em Deus, porque a gente confia no Senhor, porque principalmente a gente acredita que Ele está aqui, né? A gente quer ter a presença de Deus nas nossas vidas todos os dias. A gente confia em Deus, a gente confia que Ele ouve a nossa oração, a gente confia que Ele nos abençoa e nós somos gratos por isso, né? Por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, né? Por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Às vezes a gente está há muito tempo pedindo algo para Deus e aí a gente de repente pensa que não tem nem motivo para agradecer porque a gente ainda não recebeu aquilo que nós estamos pedindo. Mas a gente tem tantas bênçãos, né? Tantas coisas boas na nossa vida. Se a gente for olhar, se a gente for observar, a gente tem mais a agradecer do que a pedir, né? Só o fato da gente estar aqui, da gente estar bem, da gente estar caminhando, a gente está independente, a gente se alimenta, a gente respira, né? E quantas pessoas estão doentes que não conseguem nem respirar, né? Precisa de um aparelho para respirar, precisa de ajuda para caminhar, né? Não consegue se levantar da cama, tem gente que não consegue nem comer e a gente come, né? E às vezes a gente até come demais porque é tão bom comer e tem gente que não tem esse prazer, né? De poder colocar um alimento na boca e sentir. E a gente tem, então a gente tem que agradecer a Deus por isso, né? Por essas pequenas coisas que são grandes, mas é porque são tão comuns que a gente acaba não valorizando, mas são bênçãos que a gente recebe de Deus. Então nós temos que agradecer o Senhor, né? E nos lembrar dele todos os dias e orar e buscar a face do Senhor e buscar a presença do Senhor, porque com certeza Ele está presente 24 horas do dia nas nossas vidas e nós temos que ser gratos, nós temos que louvar, nós temos que glorificar, nós temos que agradecer. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, nessa noite, por estarmos mais uma vez na sua casa, meu Pai, na tua presença, meu Deus, para te louvar, Senhor, para te glorificar, Senhor, para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar na sua casa, meu Pai, na tua presença, Deus, te louvando, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor está presente aqui neste lugar. Te apresentamos, Senhor, as nossas vidas, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. O Senhor é um Deus que nos abençoa. O Senhor é um Deus, meu Pai, misericordioso. O Senhor é um Deus que ouve a nossa oração. Um Deus todo-poderoso, meu Pai. E nós cremos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, meu Pai. E pedimos, Deus, que o Senhor esteja sempre nos dando sabedoria, nos dando discernimento, meu Pai. Repreendendo, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti das nossas vidas. Toda a perseguição do inimigo, meu Pai. Todo desânimo, Deus. Toda enfermidade, meu Pai. Toda seta. Nós te apresentamos, Senhor, cada um dos nossos familiares, meu Deus. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desanimados,
aqueles que estão afastados, Senhor, da tua presença. Que o Senhor vai trabalhando, Deus, na vida, no coração de cada um, porque o Senhor é o Deus que convence, meu Pai, o Senhor é o Deus que transforma, e o Senhor é o Deus que liberta, Senhor. E por isso, Senhor, nós te louvamos e te glorificamos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 305. Luz de Jesus e campeões no bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha grande está, a
Deus venha agir no nosso meio, meu Pai, venha agir nas nossas vidas. Que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações essa noite. Que o Senhor nos encha, meu Deus, com o Teu Espírito Santo. Que a gente possa sentir, meu Pai, a Tua presença. Que o Senhor venha derramar sobre nós, Deus, a Tua paz, meu Pai, a Tua alegria, Senhor. Venha aumentar a nossa fé, meu Pai, a nossa esperança. E abençoa, Senhor, cada oportunidade deste culto, cada momento, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar a irmã Betânia para continuar dirigindo, tá bem? Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Agora chegou o momento das oportunidades. Primeiro eu queria agradecer a Deus pela viagem que eu fiz com meu marido agora. Meu pai ficou doente e a gente ficou sem comprar. E aí, quando deu uma semana antes que a gente ia começar nossas férias no sábado, a gente foi pesquisar e era o mesmo valor quando a gente estava pesquisando antes. Então, assim, Deus, ele abençoa em tudo, né? Meu pai já estava melhor, a gente já viu que dava para viajar. E aí Deus providenciou. E eu agradeço a Deus que foram dias de descanso que a gente teve ali. E aí agora nesse momento eu queria ver qual dos irmãos aceita uma oportunidade. Manda. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Amém. Para mim é uma bênção muito grande. Às vezes os irmãos acham que é pequenininho, mas para mim é uma bênção muito grande. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Porque Deus, ele faz tudo na vida da gente. E agradecer cada um dos irmãos que ora pela minha família, por mim, pelos meus filhos, meus netos, por todos meus. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: hoje foi uma felicidade muito grande para mim. A minha filha hoje ela foi ungida. Ela foi ungida hoje a obreiro. Amém, Jesus. Ela estava fazendo esse curso, já fez um ano que ela estava fazendo um curso de obreira. E quando foi domingo passado, ela estava na igreja e o bispo quando terminou o curso deles, o bispo chamou ela e falou para ela assim: você está preparada? Ela falou: estou sempre preparada, bispo. Ele falou assim: você tem certeza que você está preparada? Ela falou: estou preparada, preparadíssima. Aí ele foi e falou assim: então você procura a costureira, manda fazer seu uniforme de obreira, que você vai ser ungida obreira domingo, que foi hoje. Por isso que eu te liguei e falei: olha, eu vou ficar, que eu estou com a Vânia. Eu fui para lá para poder assistir tudo, tá com ela, e ela veio me deixar aqui. Então, para mim foi uma bênção muito grande. E ainda lembrei que se meu filho não tivesse ido, eu também seria ungido hoje, porque eu estava no mesmo curso junto. Era eles três, ele, ela e a Vânia. A Vânia já foi ungida, agora foi hoje, foi ela. Eu só quero agradecer cada um dos irmãos que ora pela minha família, porque isso aí é fruto das orações. Porque Deus, ele viu quando eu estava assim lutando e pedindo oração, os irmãos orando e todos. Então é só isso que eu queria dizer para os irmãos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, né? É uma bênção a gente ver os filhos, né? Eles crescendo na presença de Deus. Isso é sempre uma bênção para a família, né? Mais algum dos irmãos quer uma oportunidade? Mandelise quer. Saudações do passeio, né? Também é muito bom estar aqui também na presença de Deus. Faz um tempo que a gente não vem aqui, mas nós não esquecemos essa igreja, né? Porque é um lugar que a gente recebeu já muitas bênçãos, né? Eu lembro, o primeiro dia que eu vim aqui, estava muito. Mas ela falou: manda ela lá que nós vamos orar para ela. E Deus realmente já fez muitas maravilhas, né? Aleluia, eu vou louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus.
como insondáveis seus juízos e seus caminhos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu já tinha levantado para mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Que a gente está bom com o Pai Senhor. E hoje eu quero agradecer a Deus pelo melhor e agradecer aos irmãos que estiveram orando por mim também. Mas continuar orando, que ainda estou um pouco ainda sentindo dor ainda. Mas graças a Deus, o Cristo que eu tive, eu estou bom. Deus é maravilhoso, Deus nos guarda, nos livra e nos dá a vitória, né? Nós precisamos aprender muito a ouvir a voz de Deus. Nós às vezes achamos que Deus castiga, faz, mas nós muitas vezes não entendemos, né? A palavra do Senhor ela diz lá em Hebreus 10:16, ela diz: necessitas de perseverança para depois que haver desfeita a vontade de Deus alcançar a promessa. E às vezes nós fazemos a vontade de Deus, achamos que estamos fazendo a vontade de Deus total e não fazemos total. Que foi o caso de Saul quando ele foi mandado para destruir Amaleque. Samuel demorou, ele foi. Quando Samuel chegou lá, perguntou: então fiz tudo que o Senhor determinou. E perguntou: para o dia que eu estou pedindo ele e coisa. Ele disse: os soldados escolheram o pior, as ovelhas, para oferecer ao Senhor. E Samuel respondeu para ele: a ordem era destruir tudo. Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Então, nós às vezes precisamos muito conhecer a vontade de Deus para ouvir, aprender para ouvir a voz de Deus, para fazermos a sua vontade, para que sejamos abençoados. Deus está sempre cuidando de cada um de nós, está sempre abençoando. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, com certeza as bênçãos vêm mais ainda, né? E às vezes nós achamos: por que vem isso? Então, às vezes eu me lembro também, até domingo eu falei aqui sobre Ezequias, ele estava no ar do seu governo. Era um rei piedoso, um excelente, 29 anos, nada, não tinha reclamação. E veio uma doença para eliminar ele. Quando Isaías chega lá, fala para ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E como ele tinha intimidade com Deus, ele virou o rosto da parede e falou com Deus: e antene diante de ti com fidelidade e inteireza de coração. Peça que olha tudo isso. E Deus manda que Isaías volte. Algumas versões falam que Isaías estava no pai do palácio. E fala para Ezequias que eu estou aumentando 15 anos de vida nos seus dias. Então, às vezes Deus traz alguma coisa e quando nós não tinha motivo, mas era a determinação de Deus. E quando nós nos voltamos para Deus e oramos, colocamos diante dele o que nós temos feito, ele também é Deus para nos perdoar, para nos guardar
livrar e para dar a vitória. Então, servir a Deus é uma coisa bem complicada. Nós precisamos estar sempre voltado para ler a palavra, orar, buscar o Senhor. Mas todo dia eu oro 5 minutos. Começamos a orar 10, orar meia hora, mas não estamos fazendo muito. Porque Ele está o tempo todo nos guardando e nos livrando. Por isso nós precisamos também aprender a tirar um tempo maior para Deus. Às vezes nós estamos fazendo uma coisa que esteja dirigindo, que esteja fazendo alguma coisa assim, mas nós temos também estar pensando em Deus e orando e colocando a nossa vida e daqueles que nós amamos diante de Deus. Mas eu fiquei muito grato a cada um dos irmãos que oraram por mim e agradeço a Deus e peço que venha guardar e proteger cada um que estiver do lado orando. E foi uma doença muito difícil, foram 71 dias hoje, que eu não tenho, fiquei mais 2 meses sem ouvir direito, tanta dor, sem ter tranquilidade e não sem ter dando trabalho, mas Deus estendeu a mão, agora já estou bem melhor, só esperando fazer bolsa que eu mandei fazer, essa aqui eu estou chegando, coisa nenhuma, não está realmente não dá. Eu vou acabar de consertar a saúde em nome de Jesus. Então, muito obrigado a todos e que Deus venha abençoar cada um dos irmãos, determinar a vitória na vida de cada um, em cada lar, em cada família. Mas o irmão falou a bênção para ti. Que Deus esteja sempre trazendo bênçãos nas nossas vidas, no nosso caminho, preparando o caminho por onde nós passamos. Ele está sempre cuidando, sempre nos guardando todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mais alguns irmãos aceitam a oportunidade? José? Aleluia, né? Saúde com a parte do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, né? Porque mais uma vez nós estamos aqui para agradecer o nosso Deus, né? Só é bênção, né? Nós estamos na casa do Senhor, só é bênção. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu fico doida que chega domingo para ir para a igreja. Porque render só uma vez na semana é pouco, né? Mas mesmo assim, Deus abençoa. E nós estamos aqui por gratidão ao Senhor. Porque Deus é maravilhoso. Deus está nesse lugar. E Ele está com as mãos estendidas para cada um de nós, para abençoar nessa noite. Porque esse Deus que nós servimos é poderoso, é fiel, é um Deus abençoador. Por isso nós só temos que agradecer. Eu agradeço a Deus, né, pela vida pela viagem da Betânia mais da Adailton, que eles viajaram e foi uma bênção. E também já estou agradecendo a Deus pela bênção que Patrícia vai viajar com o irmão Isaac. Já estou agradecendo a Deus que eu sei também que vai ser uma bênção essa viagem. Que Deus leve eles em paz, né? Que Deus leve eles na estrada, que eles vão de carro. Lá naquele lugar onde eles vão ficar, que Deus acampa ali. Em cada lugar que ele estiver ali, Deus esteja ali protegendo eles, né? E eu sei que vai ser uma bênção também. Com certeza, domingo a irmã Patrícia está contando essa bênção aqui. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Eu sou grata a Deus, né? Por a vida de cada um dos irmãos. Pela bênção que a irmã Vilma recebeu. Pela irmã Vani. Pelo Fábio também. Que Deus abençoe. Repreenda essa enfermidade. Pela irmã Divina, mas a irmã Denise que está aqui. Uma bênção. Glória a Deus. Só é bênção, né, irmã Denise? Só é bênção. Aleluia. Pela irmã Joélia, né? Que Deus abençoe, né, irmã Joélia, nossa vizinha, mora aqui de frente, é uma bênção que eu sei na mão do Senhor, e que Deus abençoe o lar dela, abençoe os filhos, abençoe o esposo, e abençoe a vida dela em todas as áreas. É isso que eu peço nessa noite, abençoe a vida do irmão Pedrinho, da Luciana, da Isabela, do Lô, que está lá dentro, a Dailton, que Deus abençoe, irmã Betânia, irmão Almir, que Deus abençoe, que ele seja esse homem forte, guerreiro, fiel a Deus. Que Deus abençoe ele, abençoe o lar dele, abençoe toda a parentela do teu filho nessa noite. E que Deus abençoe Isaac, a irmã Patrícia que vai viajar amanhã. Que Deus leve ele nessa caminhada, abençoado pelo Senhor. Abençoa a minha vida, abençoa a vida do pastor, abençoa a vida do pastor Edivaldo também, da família, Senhor. Guarda aquela família debaixo da tua mão santa e protetora, livrando e abençoando dos maus. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Tu vê abençoar a tua igreja com toda sorte de bênção. Deus é fiel e Deus está nesse lugar.
Eu vejo Deus derramando muitas bênçãos aqui nesse lugar hoje. Esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus forte. E Ele está aqui com a mão estendida assim, ó, para abençoar cada um dos irmãos que está aqui, que crê e tiver fé. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus nessa noite venha abençoar a nossa vida, nossos filhos, nosso local de trabalho. Em nome de Jesus. Vamos cantar o corinho. Aleluia. Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo de queimar. Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo de queimar. Hoje aqui nesta igreja o Senhor vai operar. Tem anjos passeando pra lá e pra cá. Abre a boca, profeta, o Senhor vai te usar. Esse mistério é de fogo e deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar. Aleluia. Eu agradeço a Deus e a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora eu vou convidar a irmã Ivani para orar pela irmã Patrícia, que vai trazer a palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aí a tua filha, Senhor, que vai me ensinar a tua palavra, que ela seja instrumento em tuas mãos, para proferir palavras que estamos necessitados de ouvir, e que a palavra caia em nosso coração na semente de terra fértil, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a leitura que está em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Diz assim: nem haverá anúncios, eu aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Amém? Amém. Só esse versículo, os irmãos podem sentar. Eu quero chamar a atenção para essa última parte que fala: pois o reino de Deus já está entre vós. E aqui nessa passagem, né, é o próprio Jesus que está afirmando isso, né, que o reino de Deus, ele já está no meio de nós. E no nosso dia a dia, né, todo mundo é assim. A gente sempre precisa de alguma coisa, e a gente sempre está buscando alguma coisa, e a gente sempre acha que precisa de mais alguma coisa, né? E muitas vezes a gente fica angustiado, preocupado, ansioso, por causa que a gente não tem ainda aquilo que a gente quer, por causa das coisas que a gente quer conquistar. E muitas pessoas estão sempre pensando: eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de uma casa maior, de um carro melhor, eu preciso de um casamento, eu preciso de um filho, eu preciso de tantas coisas. E as pessoas estão sempre precisando e sempre querendo, e realmente nós, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente precisa, a gente vai querer, a gente vai desejar. O Senhor até quer que a gente deseje, né, que a gente queira as coisas. Mas a gente precisa entender que o que a gente mais precisa mesmo, de verdade, é viver o reino de Deus aqui na terra. Né? Jesus, ele disse aqui: o reino de Deus já está entre vós. Porque os fariseus estavam perguntando para ele: quando é que vai ser o reino de Deus? Como é que vai ser? Jesus fala: não precisa ficar procurando, apontando, vai ser assim, tá lá, tá aqui, vai ser assim. Não, ele já está no meio de vós. E quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, ele também fala assim: venha a nós o teu reino. Ele não fala: nos leve ao teu reino, né? Nos leve para algum lugar. Não, o Senhor fala: venha a nós o teu reino. Por quê? Porque o reino de Deus está onde o rei está, né? E quem é o rei? A Bíblia fala mais de uma vez que o rei é Jesus. Então, onde Jesus está, o reino de Deus está, né? E se Jesus ele está no nosso meio, se Jesus ele está nas nossas vidas, a gente tem que estar no reino de Deus, a gente tem que estar vivendo o reino de Deus. Lá em João capítulo 12, versículo 13 ao 15, ele fala, né, sobre esse de Jesus ser o rei. Diz assim: pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro exultando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou conforme está escrito: não tenha medo, ó filha de Sião, eis
que o seu rei está chegando, montado em um jumentinho. Então aqui afirma mais uma vez que Jesus, ele é o rei. Então se Jesus, ele é o rei, se Jesus, ele é o Senhor das nossas vidas, nós precisamos começar a viver o reino de Deus aqui na terra. E aí quando nós formos para a eternidade, vai ser uma continuidade do reino que nós já começamos a viver aqui. E o reino de Deus é justamente isso, é o governo de Deus. E nós precisamos aprender a nos submeter ao governo de Deus e à vontade de Deus. Para eu viver o reino de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. Só que a gente sabe que o diabo, ele é astucioso e ele não quer que a gente viva o reino de Deus, nem aqui nem na eternidade. Ele quer que a gente vá para o inferno para ficar lá sofrendo junto com ele. Porque a gente veja assim, às vezes, pessoas falando assim, porque eu tive um sonho, tive uma visão, e as pessoas estavam no inferno e o diabo estava lá, atormentando as pessoas. Só que no inferno até o diabo vai ser atormentado. Ele não vai estar lá como um chefe atormentando as pessoas, inclusive ele vai estar sendo atormentado. Então é um lugar de sofrimento. E o diabo, ele quer que a gente vá para o inferno, ele não quer que a gente viva o reino de Deus. E é por isso que a gente vê tantas coisas contra submissão e contra obediência. A gente pode observar como a gente ouve falar, principalmente nos últimos tempos, críticas relacionadas a você ser submisso, a você se submeter, a você obedecer, como se isso fosse algo ruim, porque o inimigo não quer que a gente obedeça, o inimigo não quer que a gente se submeta, porque ele não quer que a gente seja salvo, ele não quer que a gente viva o reino de Deus. Mas a gente precisa aprender a se submeter para a gente começar a viver o reino de Deus aqui na terra. E a gente sabe que Deus, ele cuida daqueles que obedecem. Deus, ele cuida daqueles que se submetem. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós buscarmos o reino de Deus, o rei, ele não vai deixar nos faltar nada. Deus, ele cuida de nós, Deus, ele cuida de você. Então nós temos que aprender a nos preocupar mais com as coisas de Deus, que Deus, ele vai cuidar das nossas coisas. A gente não pode se esquecer disso. Quando a gente cuida das coisas de Deus, quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, o Senhor, ele vai cuidar das nossas coisas. Tem outra passagem lá em Hebreus 13, 5, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então olha como é que ele frisa, olha, de maneira alguma, nunca, jamais eu vou te deixar, eu vou te abandonar. Então a gente não precisa estar preocupado, porque Deus, ele está cuidando, né? Deus, ele está fazendo, Deus, ele está agindo. Mas a gente precisa buscar a Deus em espírito e em verdade, né? A palavra diz que a gente tem que nascer de novo, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do nosso Rei. E a Bíblia diz também que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então quem vai entrar no reino de Deus? Quem vai participar do reino de Deus? Quem faz a vontade do Senhor. Então é importante nós obedecermos, né? Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Lúcifer, ele era o querubim da guarda ungido. Ele estava num lugar de destaque, na glória, no reino de Deus. Mas ele desobedeceu e ele foi expulso. Adão e Eva, eles já estavam no paraíso. E eles também desobedeceram e eles foram expulsos do paraíso. Então, a desobediência, né, ela nos impede de fazer parte do reino de Deus, né? A desobediência nos impede de receber as bênçãos que Deus tem para nós. E quem ama a Deus, obedece, né? Quando a gente ama, a gente obedece. E às vezes a gente, observando a nossa vida, assim, o nosso dia a dia, a gente acaba desobedecendo coisas tão simples, né? Coisas tão pequenas que Deus
gente faça e a gente não faz, coisas que às vezes o Senhor fala diretamente com a gente e a gente não faz. Né? Às vezes Deus fala pra gente fazer uma oração por alguém e a gente fica com vergonha. Às vezes Deus fala pra gente falar alguma coisa pra uma pessoa, a gente fica com vergonha, a gente não fala. Pra gente dar alguma coisa pra alguém, a gente fica pensando, ah, meu Deus, mas se eu der, vai faltar pra mim. Nunca, quando Deus falar pra você dar alguma coisa pra alguém, vai faltar pra você. Porque Deus vai te dar. Né? Ele não está pedindo para você tirar de você, Ele vai colocar no lugar, Ele vai te suprir. Ele está só querendo te usar, né? Ele só querendo que você seja um canal. Então nós temos que obedecer aquilo que o Senhor fala. Outra coisa que a Bíblia fala sobre o reino de Deus é que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E muitas vezes a gente está muito mais preocupado com a comida e com a bebida, ou seja, com as coisas materiais, né, com as coisas desse mundo, com as coisas desse dia a dia, do que com a justiça, com a paz e com a alegria no Espírito Santo. Né? E é até esquisito a gente falar isso, que a gente está mais preocupado com as coisas materiais ou com as coisas deste mundo, que a gente tem que se preocupar mais com as coisas de Deus, que a gente tem que gastar mais tempo com as coisas de Deus, que a gente pensa assim, mas Deus, eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, eu vou deixar de viver minha vida, eu vou deixar de fazer as minhas coisas. Não, o Senhor está falando que a gente precisa dar prioridade para as coisas dele. A gente tem que ter tempo para o Senhor. A gente tem que priorizar o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que priorizar a nossa vida espiritual, né? E o Senhor, Ele vai cuidar de tudo, Ele vai acrescentar tudo, Ele vai cuidar até do nosso tempo, né? Ele vai abençoar o nosso tempo para que Ele dê para a gente fazer tudo o que a gente precisa. É uma coisa que eu observei na minha vida, assim, nos últimos tempos, que às vezes, assim, orar a gente sempre ora, né? Mas nem sempre, assim, aquela oração, aquele tempo, assim, dedicado para a oração, de você parar e falar assim, Deus, agora que eu vou orar, e você ajoelhar ou ir para o canto do seu quarto e ficar ali um tempo na presença de Deus mesmo, orando. E no nosso dia a dia, às vezes é corrida, a gente pensa, Deus, não dá tempo. E a gente acaba orando assim quando a gente está na cama, quando a gente vai deitar, quando a gente levanta, ou quando a gente está fazendo as coisas, que o Senhor também quer que a gente ore nesses momentos, né? Que a gente tem que orar em todo o tempo. Mas quando você ajoelha, né? Você pega um tempo ali, vai orar, você fica ali 10, 15, 20 minutos orando, é diferente. E muitas vezes eu deixava de orar assim, porque eu falava, Deus, não dá tempo, eu tenho que fazer tanta coisa que não dá tempo. E eu comecei a falar assim, Deus, eu vou orar. Vai ser a prioridade eu orar. E depois que eu comecei a fazer isso, dá tempo de eu fazer tudo. Porque mesmo quando eu deixo para fazer no final do dia, como Deus sabe que eu tenho um compromisso, eu acho que Ele vai multiplicando assim os meus minutos, o meu tempo durante o dia. E aí vai dando tempo de fazer tudo. Então quando a gente coloca Deus como prioridade, Ele abençoa tudo, até o nosso tempo. Então a gente não precisa ficar preocupado de que não vai dar. Né? E Deus, Ele é o Deus de todas as coisas, então Ele acrescenta, Deus, Ele cria oportunidades, Deus, Ele abre portas, né? Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, então tudo aquilo que a gente quer, que a gente precisa colocar nas mãos do Senhor. E nesses dias que nós estamos vivendo, né, é tantas coisas, tantas notícias, né? Parece que fica impossível a gente viver em paz, né? Parece que sempre a gente está preocupado com alguma coisa. Mas a gente só vai conseguir viver em paz nesse mundo que nós estamos vivendo se a gente deixar o Rei governar as nossas vidas, né? Se a gente confiar 100% no Senhor. Então nós temos que estar atentos ao que Deus está falando conosco. E como é que Deus fala conosco? Às vezes eu ficava, mas Deus, como é que Você vai falar comigo? Às vezes eu tenho que orar e tenho que ficar em silêncio para Deus falar. E às vezes eu ficava em silêncio e não escutava Deus falando nada. E um dia eu estava assim, meu Deus, fala que a gente tem que ficar em silêncio e eu falar. E aí Deus falou comigo assim, através da Bíblia, né? Você não precisa ficar aqui esperando ouvir. Não, quando você lê a Bíblia, o Senhor fala. Então uma das maneiras, eu acho que é a maneira mais fácil que Deus tem para falar conosco é através da palavra dele. Quando a gente lê a Bíblia, o Senhor fala conosco, né? E eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Quando eu, assim, qualquer momento, eu gosto de ler todos os dias, e quando eu leio,
parece assim que eu me desconecto, parece que Deus me leva assim para outro lugar. Eu posso estar preocupada, eu posso estar irritada, eu posso estar ansiosa, angustiada. Quando eu sento para ler a Bíblia, parece que tudo acalma, né? Parece que Deus ali coloca as coisas no lugar. Então é um exercício que a gente tem que fazer também. Se a gente quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, né? Que com certeza o Senhor vai falar com você, né? É uma maneira fácil que tem de Deus falar conosco. E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de cada coisa que você precisa. Ele sabe o que você quer. E às vezes a gente fica preocupado, né? Ah, mas não, Deus sabe o que a gente quer, Deus sabe o que a gente precisa. Às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas. Deus sabe que as nossas, né? O que é que está tirando o nosso sono, o que é que está nos deixando angustiado. Deus sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Antes da gente falar, antes da gente pensar, o Senhor já sabe. Imagina se Ele não sabe o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. Deus sabe todas as coisas. Então nós temos que aprender a priorizar as coisas de Deus. E aí a gente vai começar com certeza a viver o reino de Deus aqui na terra. E ainda com a vantagem de ser filhos do rei. Porque quando você vive num reino, é diferente o filho do rei e as pessoas comuns, né? Então nós ainda temos essa vantagem, nós somos os filhos do rei, né? Então a gente tem essa confiança, essa segurança de que o nosso Deus, que é o nosso rei, Ele cuida de todas as coisas, Ele pode todas as coisas e Ele está preocupado, né, em nos agradar, em nos abençoar. Então a gente não precisa se preocupar, a gente só precisa priorizar o reino de Deus. Nós precisamos buscar o reino de Deus e o Senhor vai acrescentar tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? Agora vamos recolher nossos dízimos e ofertas. Vou convidar o irmão Isaac. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. Cumprimento a igreja com paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua casa, agradecendo, Senhor, a oportunidade, Senhor, de poder ouvir a Tua palavra, de poder ofertar e dizimar, Senhor, na Tua casa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, o Senhor repreenda, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, os projetos dos Teus filhos, sustenta, Senhor, esteja conosco, Senhor, onde quer que nós estejamos, Senhor, e livra-nos de todo mal. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade de dirigir o culto e passo a palavra para o pastor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Agradecer a presença de cada um dos irmãos. E é sempre bom estar na casa do Senhor, né? Porque Ele nos guarda, nos livra, nos dá vitórias e nos tira de todas as dificuldades. Amém? Nós vamos estar essa semana trabalhando na obra do Senhor, orando pelos irmãos também, orando sempre com a presença do Senhor e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? E domingo nós estaremos aqui mais uma vez, convidamos para estarmos juntos aqui, glorificando Deus em nome do Senhor e com certeza recebendo o retorno que é as bênçãos do Senhor. Amém? Por isso nós agradecemos tudo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Quero convidar os irmãos a ficar de pé, nós vamos agora estar fazendo uma oração final e agradecendo a Deus por Ele ter nos trazido aqui e nos dado a vitória. Amém?
Deus amado, Pai maravilhoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na tua casa. Para glorificar, para bendizer o teu santo nome, Seu Deus, e para te agradecer, meu Pai, por tudo que tu tem feito por cada um de nós, meu Pai. Nós costumamos pedir muito e agradecer pouco. Mas queremos nessa noite te agradecer, Senhor Deus, por cada vida, por cada família que está aqui presente, aqueles que vieram aqui nessa noite buscar uma bênção, com certeza vão levar, porque Deus está presente nesse lugar para nos guardar e para nos livrar. Eu quero pedir que o Senhor venha derramar bênçãos especiais nessa noite, na vida de cada um dos irmãos, trazendo paz, amor, prosperidade, saúde, que importa nas nossas vidas, e nos guardando e nos livrando de todo mal, toda dificuldade, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos agora e vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.